Bom dia. Hoje nós estamos no 16º dia da nossa jornada épica de Valquíria. Como eu tinha falado para vocês, que essa última semana seria uma semana diferente. E a proposta para essa semana diferente começou ontem, quando eu não li o capítulo, apenas te contei como é que foi esse capítulo. E a gente vai seguir nessa pegada, tá bom? Nesse mesmo ritmo. É, Te incentivando a ler esse capítulo, que é o capítulo final da história do nosso herói, que é o Sansão, que nessa semana, né, nesse dia, na verdade, ele sai daquela cidade onde ele fez aquela carnificina, sai de Judá e vai para uma outra cidade. Chegando nessa cidade, ele se encontra com uma prostituta, tem relações com ela. As pessoas daquela cidade tentaram dominar Sansão. Ele de uma maneira maravilhosa, né? Ele saiu, arrancou as portas da cidade, foi liberto, não chegou nem a ser, né? Eles só tentaram, não conseguiram nem é, uma parte do êxito que eles estavam pensando. E ele chegou depois saindo dessa cidade, ele se afeiçoou a uma mulher chamada Dalila. Todos conhecem, né? A gente até tem gente até que brinca dizendo que fulana parece com Dalila por conta das características dela, por ser uma mulher provavelmente bem atraente e também ambiciosa e teve foi ela que fez com que o desfecho fosse até mais emocionante por conta das circunstâncias dessa relação. A Bíblia fala que Sansão se afeiçoou de Dalila e provavelmente ela percebendo que já tinha o coração dele, né, como homem, e os filisteus também percebendo isso, foi até essa mulher e a comprou, né? Todos os príncipes dos filisteus foram até ela e ofereceu para ela 120 ciclos de prata, 120 mil ciclos de prata. E ela aceitou o acordo e começou a fazer então testes com Sansão para saber como é que ele perderia suas forças. Antes disso, ela contou para ele, contou esse plano. Ela contou para ele o plano, né? Ela contou dizendo que, perguntando para ele qual seria o segredo da sua força e como é que ela poderia subjugá-lo. E ele foi dando as pistas, lógico que errado, né? Foi falando, por 3 vezes ele falou isso. No versículo 16, a Bíblia fala que ele se irritou até a morte, de tanto que ela o importunava, querendo saber o segredo da sua força. Ele perdeu a paciência a ponto de matar, sabe, assim, aquela impaciência terrível, e chegou e foi, falou, eu não sou nazireu, eu nunca raspou minha cabeça e tal, foi, falou, provavelmente era um momento de ira, de irritação, derramou tudo para ela. E ela então vendo que agora sim ela tinha conseguido o segredo da força de Sansão, ela mandou chamar, né? Mandou alguém avisar os príncipes dos filisteus que trouxeram dinheiro. Aí ela fez ele dormir no seu colo, né? Eu imagino a cena dele deitado no colo dela, ou às vezes até mesmo realmente de joelhos, né? Nos seus joelhos, e dormiu. Ela mandou trazer um homem para cortar as 7 tranças que ela já tinha feito do penúltimo desafio. E ela cortou então o cabelo de Sansão. Quando chegou isso, ela começou a subjugar, provavelmente brincar com a sua força para ver se ela tinha realmente conseguido, e chamou os filisteus. Quando chamou os filisteus, ele não sabia que tinha perdido as forças e foi para a batalha mesmo assim. E quando chegou nessa batalha, ele perdeu a força, a visão e foi entregue para ficar rodando no moinho dentro da prisão. Chegou um dado momento em que eles ficaram felizes, fizeram uma festa para o seu rei, para o seu deus Dagon, e foi muita gente para aquela festividade, foram todos juntos para poder festejar a vitória que eles tiveram contra Sansão. Quando chegou nesse momento, né, Sansão percebendo que ele já tinha muita gente ali e ele já tinha perdido tudo, inclusive a vida, porque ele ia perder a vida, ele ia viver aquilo ia ser vida para ele. Ele ia viver preso, rodando aquele moinho sem sair do lugar.
Aí o que que ele fez? Ele foi e pediu para alguém botar ele nessas pilastras, e ele clamou a Deus, pedindo a Deus: Senhor, só mais essa vez que o Senhor me devolva a minha força. E Deus devolveu a força para Sansão. Ele destruiu, né, aquele templo, e a Bíblia fala que ele matou mais filisteus naquele dia do que em toda a sua vida. É lógico que a gente vê um símbolo de herói, né? No final, ele foi um final feliz, ele morreu, entregou a vida para o seu povo, mas a gente percebe que foi uma vida longe do seu propósito. Ele cumpria etapas do seu propósito, mas foi uma vida muito aquém daquilo que Deus tinha para ele. Aí eu aprendi com Sansão que eu devo, e eu penso que você deve talvez pensar nisso também, que eu não devo me associar com pessoas que não fazem parte do meu propósito. A primeira esposa, a prostituta e a Dalila. Fora isso, os filisteus, que ele também estava flertando ali. Outra coisa que eu aprendi com Sansão é que eu não devo permitir que a minha visão seja tirada. Sansão já estava cego antes de perder a visão propriamente dita. Ele se afeiçoou por Dalila, ele estava completamente enganado, a ponto de ouvir todas essas tentativas dela contra a vida dele e ele não perceber que estava sendo arquitetado um plano para que ele fosse pego. Ele não estava percebendo, ele estava tão envolvido, tão enredado no pecado naquela situação, que ele não via a que ponto ele estava. E com Dalila, eu aprendo que eu não devo ser uma mulher dissimulada, ambiciosa, que troca pessoas por coisas, porque ela trocou o dinheiro por um homem que talvez a amasse, né? Se a Bíblia fala que ele era afeiçoado por ela, então ele podia amá-la. E ela trocou esse amor, né, suposto amor, por dinheiro, por joias, por coisas. E outra coisa que eu aprendo por Dalila, que eu não devo tirar força dos homens que estão ao meu redor. Não só dos homens, das pessoas que estão ao meu redor. Dalila, ela fez tudo isso, ela irritou, ela falou, manipulou tanto a ponto de tirar a força desse homem. Agora você imagina, aí eu fiquei pensando comigo, né? Falei, meu Deus, em que ponto eu posso me tornar Dalila? Até que ponto eu posso me tornar Sansão? E aí eu te convido nessa manhã. Até que ponto a gente vai ficar, até quando a gente vai ficar brincando com o pecado, com o nosso propósito? Sansão terminaria os seus dias rodando em círculo. Ele nasceu para livrar o povo de Israel, para matar filisteus. Era essa a função dele. E ele estava ali amassando o trigo, andando em círculo. Mas ele teve um momento de lucidez no final da sua vida. Mas será que a gente vai precisar esperar chegar ao final da nossa vida para ter um momento de lucidez, para ter um momento de clareza? Que não chegue a esse ponto, sabe? Hoje de manhã, minha oração a Deus é que, Senhor, não me permita ficar cega a ponto de me associar com pessoas que não me levem para o meu propósito. Também não me permita, Senhor, ser uma mulher, uma pessoa que tire a força dos outros, que se aproveite dos outros, que seja uma pessoa sem caráter, sem escrúpulos, sem temor a Deus, uma pessoa que vai fazer com que o outro tenha prejuízos. Então, que nessa manhã, achei que ficou um pouco pesado, talvez, mas assim, eu tomei com tanta seriedade essa palavra, que você também, quero te convidar que você tenha esse pensamento, que você pense, como é que está sendo a sua vida? Como é que está sendo as suas associações? Com quem você tem se associado? Como é que está o seu coração? E a sua visão? Você está enxergando? Você está vendo? Então, que nessa manhã a sua mente seja é, livre da cegueira, que você tenha clareza do seu propósito e que você siga a fazer a vontade de Deus e não siga andando em círculo como se você não tivesse para onde ir. Que a clareza do Senhor para a sua vida possa vir hoje e que tenha um tempo novo. Essa semana seja uma semana nova para você, para mim, né? Esses últimos dias do livro de Juízes, que seja um tempo novo, um tempo onde nossa visão vai ser esclarecida, onde a nossa vida vai ser organizada e nós venhamos ser pessoas que venhamos dar força e não tirar a força de ninguém, ok? Que você tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.
no capítulo 17 amanhã.